E aí, gente, vamos com o podcast de hoje? Podcast pra gente falar de copinha, né, cara? Eu queria colocar também só uma pergunta da entrevista com o Rodolfo Landim que a gente estava assistindo ontem, né? Eu queria pôr uma pergunta que eu acho importante, e aí vamos ver só essa pergunta e comentar um pouco em cima disso, sobre a questão do estádio, né? Essa pergunta eu acho muito bacana da gente ouvir, que gerou-se um rebuliço, né? Gerou-se um rebuliço na nação rubro-negra em relação ao estádio novo do Flamengo, então é interessante a gente ouvir um pouco o Landim, que ele vai falar de estádio, Maracanã, enfim, é bem legal. E também vamos ouvir a coletiva pós-jogo de Renato Portaluppi, né? Jogo válido pela Recopa Gaúcha, 4-1 para o Grêmio, com direito a 3 gols de Luis Soares. E a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? Sobre Copinha, tá? Sobre Copinha. América Mineiro venceu o Bragantino 1-0. O Ituano passou pelo Internacional 5-4, né? O Ituano converteu. E esse jogo foi curioso, né? O jogo foi curioso que o Ituano faz 2-0. Parecia que tava tranquilo, tava sossegado, né? Tava facinho, né? Tava facinho. É meio que como o jogo do Vasco, por exemplo, que o Vasco faz um, faz dois, né? E aí parece que tá tudo tranquilo. E aí, de repente, o Internacional faz um gol, se anima e nos acréscimos do segundo tempo o Inter chega à igualdade. E aí, esse é aquele típico momento em que você fala que assim, o, o, o momento das duas equipes se inverteu. Né? A pressão também se inverteu totalmente. Porque o Ituano, que estava ganhando por 2-0, toma um empate, vai no final, toma um empate exatamente no final, aquele empate para quebrar com a moral da equipe, né? Para quebrar com a moral da equipe. E aí você vai para uma disputa de penalidades, converte os 5 gols. Cara, assim é muita personalidade. É muitos. Além de muita personalidade, é muito sangue frio, né? Cara, impressionante. Impressionante. Converteram as 5 cobranças. O Internacional perdeu a última, fica pelo caminho. O Ituano avança. O Santos também passou pelo Água Santa 1-0. Placar humilde, sofreu, tá? Teve um jogador expulso. Tomou uma pressãozinha, sofreu, mas garantiu o resultado. Assim como o Fortaleza também conseguiu a sua vitória para cima do Ibrachinha e vai enfrentar o Santos, tá? Então, só para encerrar aqui sobre Copinha, né, pegar os confrontos de quartas de final, afunilando cada vez mais. O Palmeiras enfrenta o Floresta já na noite da quarta-feira. O Sport vai enfrentar o Goiás. E aí na quinta, América Mineiro e Ituano, Santos e Fortaleza, né? Só agora os confrontos. Talvez, se a gente olhar assim a tabela agora, a gente, obviamente, de cara já fala que o Palmeiras é muito mais favorito. Porque todos os outros já é um embate um pouco mais complicado. Se você parar para. Ah, mas o Ituano não tem tanta tradição. Mas é um adversário enjoado também. Tem mais tradição, por exemplo, que o Floresta, né? Então você olha de cara assim, o Floresta é uma equipe que está surpreendendo, mas se você olhar de cara assim, pô, as camisas tradicionais, o Palmeiras é muito mais favorito. E aqui, quando eu falo favoritismo, nunca é no sentido de tá jogando pressão. Eu sempre falo aqui, time, camisa, que quer ser campeão, os caras têm que abraçar o favoritismo e tem que jogar isso, tem que jogar com isso ao seu lado, né? Tem que sou favorito mesmo, me dá a bandeira do favoritismo que eu vou carregar isso aqui e eu vou usar isso para jogar pressão para o adversário, né? As grandes equipes fazem isso. Elas sabem que são favoritas e jogam isso, usam isso ao seu favor, para meio que intimidar o adversário, jogar. Então eu acho que o Palmeiras é uma equipe que consegue fazer isso, tá? Essa equipe de base do Palmeiras, ela sempre, as equipes de base do Palmeiras, todas elas de um modo geral, elas são sempre favoritas, né? Tem sempre um grau de favoritismo. E eles abraçam isso, eles carregam essa bandeira com muita naturalidade. Então acho que nesse confronto o Palmeiras é muito favorito. Nos outros, aí eu não cravo favoritismo. Aí eu acho que vai ser muito pegado, né? Vai ser, enfim, a gente espera que, tirando essa, se a gente olhar por exemplo, as oitavas de final, o Palmeiras sobrou, o Goiás sobrou. Todo o resto sofreu, né? O Santos anteriormente tinha vencido tranquilo. E aí sofreu dessa vez. Então, cara, não dá para cravar absolutamente nada, né? Mas vão ser confrontos interessantes. A gente vai voltar amanhã para comentar esses dois primeiros jogos, Palmeiras e Floresta, Sport e Goiás. E a gente vai voltando também para comentar o restante, a definição das semifinais da Copinha. E é isso, tá? Vamos rapidamente, tá? Rapidamente.
jogo amistoso, River Plate e Vasco, e o Vasco tomou uma sapecada, assim, com todo respeito. E foi legal, assim, eu não vou mostrar os melhores momentos porque não tem um canal oficial onde você consegue ver os melhores momentos, né? Infelizmente. Então eu não vou mostrar aqui, mas cara, o Vasco começou muito bem a partida, tá? O Vasco começou bem, assim, cara, esse começo do jogo teve pelo menos umas 3 oportunidades. E assim, não é oportunidadezinha, pô, de um chute aleatório. Não, o Vasco criou e no início teve 3 grandes oportunidades. E aí falta qualidade, né? O Vasco já estreia aí com os seus principais jogadores, né? Estreando as suas contratações. Mas a verdade é que o River Plate, que mostrou que. Aqui ficou evidente, né? Esse placar, apesar do início de temporada, mostra o reflexo de duas equipes, uma que já está formada e outra que está em formação. Mas que é muito promissor, apesar de tudo, do placar, né? Bem elástico, ainda é muito promissor. Então, eu acho que é bom começar desse jeito, já pega um forte adversário, já sabe que cara, existe uma diferença muito grande e que existe um trabalho, né, um longo trabalho a ser feito. Novo treinador, nova comissão, novos jogadores, tem um longo processo pela frente. E é uma partida desse tamanho logo de cara. É importante para mostrar que, cara, realmente tem coisas promissoras, mas tem muita coisa a ser feita, tá? E a gente vai falar disso aqui, tá? Luiz Soares, 3 gols. O primeiro gol, cara, impressionante. O primeiro gol do Soares é gol de craque mesmo, cara. É gol de... O terceiro também. O terceiro gol do Soares, ele chuta a bola, quica no chão. O goleiro até... E aí, pô, mata o goleiro essa quicada no chão, né? E se estica toda. Aí o Soares fez umas presepadas, né? Tropeçou na bola, deu uns toques, né? Meio... Já tinha feito dele, né? Já tinha feito 3 gols na estreia, né? A melhor estreia do Soares, né? Na carreira. E também vamos combinar, né? Vamos combinar com um adversário desse também, o São Luís, cara. Não, é curioso que pô, se você pegar pra ver, cara, o Soares vai lá. Antes do Soares fazer o primeiro gol, era a bola no Soares toda hora. Era muito claro que o Grêmio ia jogar pro Soares para ele fazer o gol logo na sua estreia, né? E o São Luís deixava espaço pro cara. Então, assim, pô, lógico assim, o cara entra, faz 3 gols, mas, pô, o adversário também, né, participou da festa, né? O adversário também participou, pô, o tempo todo. Ele recebeu umas 3, antes do primeiro gol dele, ele recebeu umas 3, 4 bolas, assim, de contra-ataque. E a defesa do São Luís perdidinha, né? E aí ele fez o primeiro gol, quando faz o primeiro gol, ele continua tendo espaço para fazer o que ele quiser. Aí ele faz o segundo gol, o terceiro gol, ele continua tendo espaço para fazer o que ele quiser, né? E aí, ele só não fez mais um porque faltou o capricho, né? Ficou claro, assim, antes dele ser substituído, que ele também estava já cansado, né? Tá um pouco fora de ritmo, ainda um pouco fora de forma. E a gente tá falando isso, pô, início de campeonato, tô falando mais do Campeonato Paulista e Carioca, a gente tá vendo, né? O quanto que esse início de temporada tá pesando no aspecto físico. E com o Soares, jogador de 35 anos, não vai ser diferente. Mas a promessa é muito boa, assim. É um cara muito técnico. Muito, muito técnico. O primeiro e o terceiro gol do Soares é coisa de craque. Não é coisa do aleatório e do intuitivo. É um cara que sabe o que está fazendo. Cara, ele pega de primeira, que é uma parada que 90% dos jogadores do Campeonato Brasileiro fariam gols assim na aleatoriedade da vida, né? Na aleatoriedade da vida. O Soares não. É impressionante. Então, bela estreia, né? A gente vai ouvir um pouquinho da coletiva do Renato Gaúcho. Vamos ouvir só essa pergunta aqui sobre o estádio do Flamengo. Mais uma vez, dar os créditos aqui, TV Brasil, né? Entrevistando o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Então, esse é o canal da TV Brasil no YouTube. Quiser conferir a entrevista na íntegra, acessa lá, procura lá, faz a sua inscrição, curte o vídeo se você gostar, tá bom? Deixar os créditos aqui e vamos embora. Tá? Quando o presidente fala do estádio próprio, seria o segundo estádio, porque nós temos o da Gávea lá, né? Enfim,
que não comporta hoje jogos de futebol. Mas a pergunta é, vai sobrar dinheiro para esse segundo estádio, esse 2023? Tá. E aí o Maracanã? Legal. Excelente pergunta. Só complementar uma coisa que eu esqueci. Mas eu queria apenas explicar e comentar que, por exemplo, a gente sabe dessa necessidade que, às vezes, aquele torcedor rubro-negro que tem mais dificuldade de conseguir dinheiro para poder ir para o estádio, tem de estar junto dos seus craques. E entendam, isso que ocorreu do Flamengo fazer o festejo nas ruas, com o trio elétrico, com as taças, com tudo isso, foi exatamente para atender essas pessoas. Esse torcedor, que a gente sabe que é um torcedor que talvez tenha muita dificuldade de poder ir ao estádio, é a chance que ele tem ali de levar o filho, de ver o craque, ver as taças. Esse é uma forma também que a gente tenta ter de compensar essa necessidade que a gente sabe que as pessoas têm. Bom, voltando à sua pergunta do dinheiro, né? Como é que a gente pensaria? Eu mesmo digo o seguinte, é um desafio muito grande sempre, um desafio muito grande quando a gente faz as contas, né? Tornar, vamos dizer assim, viável um projeto de um novo estádio, né? O Flamengo, a prioridade hoje do Flamengo, número 1, e eu não escondo isso de ninguém e tal, a gente está com um processo aí de licitação do Maracanã, colocar, vamos dizer assim, a mão aqui junto com o Fluminense, que é o nosso parceiro e vem administrando o Maracanã junto conosco há algum tempo já mais de 3 anos, 3 anos e meio conosco aí nesse processo, a gente vencer essa licitação e ficar tomando conta do Maracanã. Só Fla-Flu ou o Vasco pode entrar como parceiro? Não, o acordo que nós temos é com o Fluminense de exclusividade entre nossos dois clubes. Agora, é bom que se diga o seguinte, na administração do estádio, uma coisa é a administração do estádio, outra coisa é quem vai jogar no Maracanã. A gente entende o seguinte, Flamengo e Fluminense, eles não têm nenhum estádio. O Flamengo e o Fluminense, eles precisam do Maracanã, porque é um estádio que comporta, vamos dizer assim, a torcida do Flamengo e a torcida do Fluminense. O Vasco tem o seu estádio. A gente entende que o Vasco precise, vamos dizer assim, do Maracanã em alguns jogos, onde ele não vai comportar com a sua torcida Vou só fazer uma interrupção, porque no começo da pergunta, não sei se vocês lembram, o rapaz da bancada que faz a pergunta, ele fala que o Flamengo tem um estádio que não comporta público, né? E aí agora o Rolandinho já fala que o Flamengo e o Fluminense não tem estádios, né? Então só para ver acho que o lado torcedor, né? E o Landim é realista, cara, não tem estádio, né? Se não dá para ter público, não dá para ter jogo oficial, não tem, né? Então, só para comentar esse ponto aqui. São Januário e a gente entende que isso tudo deve ser conversado, analisado em conjunto e planejado devidamente com análise da tabela para poder também permitir que o Vasco possa jogar no Maracanã. O que a gente não pode fazer é voltar atrás e deixar o Maracanã como ele era no passado, com um gramado muito ruim, impraticável para a qualidade dos jogadores e do futebol que a gente quer exigir. A gente quer mostrar que é cada vez melhorar a qualidade do espetáculo no Brasil. Ele não pode ficar jogando num campo totalmente buracado, jogando todo mundo. Então, assim, o que a gente precisa... Mas é possível, sim, a gente fazer isso. A gente ainda tem... Eu tenho conversado com o John Textor também a respeito do Engenhão. Acho que para o Flamengo vai ser mais difícil jogar lá no Engenhão, porque eu acho que o Flamengo tem demanda para colocar no Maracanã, mas eventualmente o Fluminense mesmo já falou que poderia jogar no Engenhão. A gente fazer um bem bolado e utilizar os estádios que tem, pelo menos até que possa vir um novo estádio ser construído de uma forma correta e que possa atender a todo mundo, eu acho bem factível. Só volto a dizer, uma coisa é administrar o estádio, e a gente entende que colocando 2 clubes que não têm estádio para administrar, a chance da gente ter um problema no relacionamento entre os sócios que estão administrando o estádio é muito menor do que a gente botar um terceiro que já tem o seu próprio estádio. E eu não estou falando hoje de quem está lá administrando o Vasco, mas a gente tem que entender que isso é um processo que dura 20 anos e a gente não sabe o que vai ocorrer entre os administradores que vão estar lá ao longo desses 20 anos e certamente podem ocorrer conflitos. Então a nossa percepção é que para administrar Flamengo e Fluminense, para jogar Flamengo e Fluminense e eventualmente vamos acertar e faz todo sentido o Vasco também ou quem quiser jogar. Vamos falar de SAF? Sim. Você falou do Vasco, né? Há um tempo atrás, algumas declarações... Você vê que ele não falou muito do estádio novo do Flamengo, se existe uma previsão, alguma coisa. Antes dessa pergunta, rolou uma pergunta em relação ao sócio-torcedor, né? E o Landim falou que, em relação ao sócio-torcedor, né, de ter preços mais acessíveis, o estádio novo do Flamengo vai possibilitar isso. Vai ter uma região do estádio que vai ser dedicada... Assim, o torcedor, ele vai ter o sócio-torcedor, ele vai ter meio que um cartão fidelidade. Então, quanto mais ele comparecer ao estádio, quanto mais ele ir lá, ele assistir o jogo, ele acompanhar, mais ele vai ter essa fidelidade e mais o preço do ingresso vai baixar. Então, segundo o Landim, a possibilidade de ter preços populares para o torcedor rubro-negro vai vir junto com o estádio novo.
quando acontecer, né? Não sei quanto tempo vai levar, mas virá junto com o estádio novo, que aí o Flamengo vai dedicar um espaço do estádio para essa massa de torcedores, que vai ter uma espécie de cartão fidelidade, e à medida que esses torcedores vão comparecendo, o preço vai dando desconto, vai ficando preços cada vez mais baixos para os torcedores, tá? Então bacana essa questão do estádio novo, né? Fora outros fatores, essa é uma questão também muito importante de você viabilizar preços acessíveis, preços populares num estádio que vai ter o formato de arena, né? Como a gente vê hoje, tem padrão FIFA, né? E todos esses estádios, o valor do ingresso ele é muito salgado, né? Em relação ao Maracanã, ele falou da questão, o Landim não quis entrar em polêmica, né? Ele até falou que tem conversas com o Textor, certamente agora com o Vasco SAF, ele deverá ter conversas também com enfim, quem for o presidente do Vasco, né? Alguém da 777, muito provavelmente, ou alguém indicado pela empresa, ele deve ter conversas de alto nível, né? Em nível empresarial com essa galera em relação ao uso do Maracanã e o uso de outras arenas, que no caso ele até citou, a possibilidade do Flamengo jogar no Engenhão, por exemplo, que é um estádio gigantesco também, que tem um padrão FIFA. O São Januário não tem como, São Januário já é um estádio antigo. Então, ele falou da questão da administração, da importância de se manter, né, a administração entre Flamengo e Fluminense, porque são duas equipes que como ele próprio citou, são duas equipes que não têm estádio, e quando duas equipes não têm um estádio próprio, na administração, eles são mais compreensíveis e são mais parceiros. Não vai ter um querendo, obviamente, que tirar uma vantagem aqui, tirar uma vantagem, isso sempre acontece, né? Isso é natural, pela questão da rivalidade. Mas um não vai tentar tirar vantagem em cima do outro. Por quê? Porque não temos estádio, então a gente tem que fazer isso aqui junto. A gente tem que fazer uma parceria aqui para que isso dure e não fique pesado para ninguém. É diferente, por exemplo, de você colocar na administração, como se eu estou reforçando porque o Landim também reforçou isso várias vezes. Você colocar na administração o Botafogo e o Vasco, são duas equipes que têm uma baita torcida também, mas que tem o seu próprio estádio, aí pode haver, cara, de repente até um conflito de interesse, alguma coisa aqui, alguma coisa ali. Então, na administração, segundo o Landim, e eu concordo com isso, é interessante e ideal que fiquem tanto Flamengo quanto Fluminense, mas ele não fechou as portas, né? Em relação ao uso do Maracanã pelo Vasco, ao uso do Maracanã pelo Botafogo, e ele citou até a possibilidade de usar, né, o Engenhão, em virtude de alguma parceria, enfim, alguma coisa que possa acontecer. Então foi legal isso, porque assim, muita gente fala sobre essa questão de outras equipes usarem o Maracanã, sendo que o Maracanã é gerido por Flamengo e Fluminense, né? Prejudica o gramado, não participa da administração, quem está colocando dinheiro pesado é o Flamengo e o Fluminense, né? Então, assim, fica aquela coisa de torcedor mesmo e fica essa certa polêmica. É legal o Landim falar sobre isso, porque, cara, não teve polêmica, né? Ele não entrou nesse mérito de a gente administra, então só a gente usa. Não, a gente administra e não temos estádios, então a gente vai fazer uma parada mais legal, porque a gente vai tratar o Maracanã como se fosse nosso, e aí quem quiser também jogar tá aberto, né? Ele não restringiu, né? Então é bacana ele falar sobre isso, tá? Encerrando, em relação à entrevista do Rodolfo Landim, mais uma vez aqui, se você querer ouvir mais, entra lá, canal da TV Brasil, mais uma vez dá os créditos aqui, tá? O canal da TV do Brasil no YouTube, entra lá, confere a entrevista na íntegra, na velocidade normal, né? Que a gente acelera um pouco para tentar agilizar o podcast, e vamos à coletiva pós-jogo de Renato Portaluppi. Vamos ver o que ele vai, vamos ver qual que vai ser a resenha do dia. Eu vou acelerar aqui, tá? Deixar no 1.25, com o Landim dá para deixar no 1.5. E fala pausado, fala que nem eu, né? Falar mais devagar. Agora com o Renato Gaúcho não vai rolar. 1.25, vambora. 4-1 Grêmio para cima do São Luís na Recopa Gaúcha. Parabéns pelo título, vitória. O som tá bem baixo. Eu vou ter, cara, assim, eu fiz o máximo que dá aqui para melhorar o áudio, mas vai ficar baixo mesmo. Isso aí é do próprio vídeo. Infelizmente, só para, cara, a internet tá ruim, não carregou o logo do canal, mas é o canal oficial do Grêmio, tá?
no YouTube aqui. Então, se você quiser ouvir a coletiva na íntegra, na velocidade normal, entra lá, se inscreve se você gostar, deixa o like no vídeo se você gostar também. E que eu vou ouvir um pouco mais rápido, né? Já fica um pedido de desculpas aqui, um pedido de perdão pro Grêmio, pro Renato Gaúcho, pro torcedor que tá ouvindo. A gente vai tentar agilizar para repercutir um pouco o vídeo também. Muito comemorada pelo torcedor. Tivemos aí 50 mil pessoas praticamente na arena, né? O Grêmio conseguiu mobilizar a torcida nesse início. Casa cheia, hein? Muito mais do que o título, a taça, o que chamou a atenção hoje foi o desempenho do time. Uma vitória maiúscula, com o seu principal jogador chamando a atenção de todos. Eu queria uma avaliação sua sobre o jogo, mas projetando, é possível, como você falou ontem, daqui para mais, é possível crescer e evoluir dentro desse padrão que você viu hoje? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, dar os parabéns para a equipe de São Luís. Eu já dei os parabéns ao treinador deles, ao grupo deles, porque souberam perder, não apelaram, não deram pontapé, então eles estão de parabéns. Sempre é possível evoluir. Não é porque nós somos campeões hoje, começamos com o pé direito, o nosso torcedor, mais do que ninguém, merecia, por tudo que ele vem sofrendo nos últimos meses. E, como você mesmo falou, praticamente 50 mil pessoas na arena. Então, nós tínhamos que dar de presente para o nosso torcedor esse título. Mas falta muita coisa. Eu, como treinador, eu não posso me empolgar, não posso achar que está tudo bem. Nós cometemos alguns erros que são normais, pelo cansaço, pela perna pesada, pela falta de ritmo dos jogadores, que é uma coisa normal. Ontem mesmo eu havia falado para vocês que não tem um time no mundo que começa uma temporada bem. Então, a gente tem muito que evoluir ainda. Mas foi um bom começo. Foi um bom começo. Acredito que foi um bom jogo, mas a gente sabe que a gente precisa melhorar. A gente nunca vai estar 100%. A gente precisa sempre continuar trabalhando, e nós trabalhamos muito nessa pré-temporada, trabalhamos todos os dias, praticamente em 2 períodos, sábado e domingo, justamente para que a gente pudesse chegar o mais próximo possível daquilo que eu quero. Ganhamos, somos campeões, 4-1, mas como treinador eu sei que falta muita coisa ainda, mas é uma coisa normal que com a sequência dos jogos a equipe vai subindo de produção. Acelerei só esse primeiro trecho, porque, né, é aquele trecho de introdução, de praxe, né? Não fala muito especificamente do jogo, fala que tem que evoluir, que é normal de todo mundo, então vou diminuir um pouco a velocidade, até porque o áudio tá muito baixo mesmo, tá? E não é culpa minha, eu coloquei tudo no máximo aqui, até para mim, tô com um ponto aqui, tá muito baixo. Então eu vou desacelerar um pouco para tentar entender um pouco, né? Sobre, ele falou da questão da casa cheia, né? E de saber perder, né? Do São Luís, parabenizou o São Luís de saber perder. Assim, eu falei aqui, antes da gente ouvir um pouco do Landim, eu falei do jogo, cara, assim, impressionante. A equipe do São Luís estava fazendo um jogo absolutamente amistoso. O Soares teve espaço para fazer o que quis. Antes de fazer o primeiro gol, ele já recebeu umas 2, 3 bolas com boa chance de fazer o gol. Os caras não fecharam a porta, continuaram dando espaço. O Soares fez um gol e continuaram dando espaço. Ele fez 2 gols, ele fez 3 gols. Ele teve oportunidade de fazer 4, 5 gols, o Soares. E o São Luís foi deixando espaço para o craque. Então, se você deixar espaço para ele, então acho que não vale muito de comparação. Assim, o Renato falou parabenizar o adversário por saber perder. Eu acho que o adversário também estava curtindo esse momento de, a estreia do Soares, né? Acho que tomou um gol, caraca, acontece, tomou um gol do craque. Então acho que eles, óbvio que ninguém gosta de perder. Mas eu acho que eles também estavam curtindo o momento da estreia do Soares na equipe gremista, tá? Acho, não sei se é ou se não é. Acho, porque é o que eu falei. Cara, o que o Soares teve espaço nesse jogo é um absurdo. É só você procurar aí. Mais uma vez, eu não coloco aqui os melhores momentos, porque não tem um canal oficial, são canais alternativos, e aí direito de imagem pega, né? Então vamos embora. O que chama atenção, Renato, é que os primeiros 45 minutos foram completamente diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver no início de temporada. Né? De um time com uma intensidade muito alta, com uma chegada muito forte, e a gente viu que os jogadores se entregando muito desde o início. E ontem nós falávamos na coletiva que o Grêmio deu um peso maior para a Recopa em função da expectativa que foi criada. Como é que foi essa sua preparação justamente para esse início de partida, onde a expectativa do torcedor estava muito grande? Como é que foi quando a gente falava com você sobre administrar isso com o grupo de jogadores? Como é que foi a reta final para que você colocasse em campo e os jogadores respondessem dessa maneira como responderam? Porque na volta das férias, no primeiro dia, eu já havia falado para o meu grupo que nós iríamos treinar forte, porque a equipe que treina forte, ela joga forte.
O mais importante, hoje, falta ritmo de jogo, não tem como, a não ser na sequência dos jogos. Mas, como falei, o nosso torcedor, ele, nos últimos meses, ele sofreu bastante, nós tínhamos que dar uma resposta positiva. É da maneira que eu gosto que a minha equipe jogue, entendeu? Sufocando o adversário, não dando espaço, brigando pela bola e valorizando a posse de bola. Nós conseguimos fazer isso por um bom tempo, enquanto nós estávamos com pernas, enquanto que o cansaço não chegou. Você, numa pré-temporada, você tem que trabalhar muita coisa e tem pouco tempo. Então, eu gostei da equipe hoje porque nós treinamos um pouco de tudo, evoluímos bastante, o grupo é bom, entendeu? Mas falta muita coisa, em todos os sentidos. Mas a resposta positiva foi porque eu já tinha dado os parabéns para eles pela pré-temporada que a gente fez. Eles se dedicaram. Muitas vezes eu podia dar um dia de folga para eles. Eles não queriam, eles queriam trabalhar. E isso foi um fator positivo. E a resposta está aí. Então, o torcedor está empolgado com o Luiz, fez 3 gols, nós ganhamos 4-1, nós ganhamos o primeiro título do ano, o primeiro time no Brasil que já dá uma volta olímpica. Eu estou satisfeito, estou feliz, mas eu sei que, como treinador, eu preciso corrigir muita coisa. Né? Falta muita coisa, porque a visão do treinador nunca está boa. Sempre está faltando uma coisa, e é uma coisa normal, porque é o primeiro jogo. Mas eu acho que o torcedor está entendendo o recado de nos incentivar, tanto é que hoje praticamente 50 mil pessoas na arena, e a gente devia isso para o torcedor. E vamos continuar trabalhando para que a gente possa evoluir jogo a jogo, e o torcedor continua acreditando cada vez mais na gente, porque trabalho que não está faltando, o grupo é bom, o grupo é trabalhador. Quem chegou veio para nos ajudar, os estrangeiros vieram, estão se comportando muito bem, foram recebidos de braços abertos, o grupo todo conversa bastante com eles, estão bem à vontade, e é uma coisa normal eles não conseguirem jogar tudo que sabem, até porque precisa de uma adaptação, não só dentro do campo como fora. Hoje mesmo o Franco não estava, porque ele não estava inscrito, pedi que ele e os demais jogadores que estavam fora do banco viessem para a arena para assistir a partida, para que conhecessem os companheiros, para comecem a conhecer a nossa maneira de trabalhar, de jogar. E isso é importante, todos eles estiveram aí. Então o grupo está fechado, o grupo está querendo, mas o torcedor é normal, está alegre, está feliz, pode estar iludido, mas eu não, estou com os pés no chão, meu grupo está com os pés no chão, porque a gente sabe que a gente precisa melhorar sempre em todos os setores. Boa noite. Que meio que jogando para, né, continuando de praxe, né, falando da questão de que precisa melhorar. O Grêmio começou muito bem o jogo, marcando, ele falou, né, tem uma ideia do que ele imagina que vai ser o Grêmio dele, né, nessa temporada. Time marcando pressão e sufocando o adversário, foi o termo que ele usou. Então vamos ver se ele vai conseguir executar isso, né, em pouquíssimo tempo. Deu certo contra um adversário menos qualificado, com menos qualidade, menos qualidade, perdão pelo português aqui, pelo amor. Um adversário de menos qualidade, deu certo. Vamos ver como é que vai ser ao longo do Campeonato Gaúcho, né? Se ele vai conseguir executar. É óbvio que assim, tudo que a gente viu, eu acho que houve uma inflamada, uma entrega a mais, porque era a estreia da equipe, era a estreia do Soares. Eles sabiam que a arena ia estar absolutamente lotada, né? 50 mil pessoas. E, cara, isso é impressionante. Quando o Soares é substituído, é uma loucura, né? A casa vem abaixo. Né? E ele fica todo, né, sorridente. O engraçado é que o sorriso do Soares, na apresentação dele, né, agora na substituição, assim, é um cara que meio que... Parece que ele tá meio que vivendo isso a primeira vez, assim. Ele sempre foi ídolo. Mas dessa forma, né? Com a casa cheia, assim, você vê a expressão dele até um pouco feliz, mas até um pouco sem graça, né? Porque parece que é a primeira vez que ele é tratado dessa forma, que eu comunico praticamente como um rei, né? Então a casa inteira, assim, a galera em peso, aplaudindo, falando, gritando o nome dele. Então é bacana de ver a reação dele, assim, meio incrédulo, né? Ele bem incrédulo, assim, com o que tá acontecendo. Então, bem bacana isso. Vamos seguir aqui. Boa noite, Renato. Parabéns pelo título. Gostaria que você falasse mais especificamente sobre Luiz Soares e a estreia do uruguaio. 3 gols em 38 minutos no primeiro tempo. E também se já há uma perspectiva de utilização dele no final de semana contra o Caxias pelo Campeonato Gaúcho. Obrigado. Acho que não podia ter sido melhor, né? A estreia dele perante o nosso torcedor, que está acreditando bastante nele, nós também. Ele veio para nos ajudar e ele já mostrou hoje por que veio. É um jogador que tem o carinho do grupo todo, até pela humildade dele, e isso é importante. Ele não quer regalias de maneira alguma, ele quer ser igual a todo mundo, e isso é importante. E ele, hoje, nesses primeiros 45 minutos, principalmente, ele teve muito bem. Final de semana, não só ele,
Mas os demais jogadores, a partir da manhã a gente reavalia, entendeu? Porque é início de temporada, tem jogadores que sentem mais, jogadores que praticamente não vão sentir, entendeu? Então, a partir da manhã a gente começa a conversar com os jogadores, por isso que eu falei que provavelmente ia ser uma equipe diferente no final de semana, justamente por isso. Gostaria de rodar mais jogadores hoje, mas infelizmente são só 5 substituições no início de temporada. É difícil, procurei segurar o máximo possível, ver os jogadores que estavam mais desgastados, entendeu? Por isso das trocas. Então, a partir da manhã a gente começa a reavaliá-los, para ver quem está com dores, quem está muito cansado, enfim, se alguém tem algum problema para o jogo de sábado diante do Caxias. Ô Renato, aqui atrás da chuteira aqui. Coisas que ele falou do Soares, né? Soares não quer regalias, né? Ele é muito humilde, tratou todo mundo. Bacana ele trazer, ele abordar esse ponto, né? Porque a imprensa não tem muito contato próximo com os jogadores, né? Agora nessa questão de treino, você acompanhar o treino de perto, então assim, você não tem imagens que saem no canal do clube, mas para a imprensa mesmo estar perto, acompanhar, ver o dia a dia, né? Isso já não tem mais, então é bacana esse relato do Renato e mostra que o relacionamento está muito legal, está muito bacana, o grupo respeita muito, né, a figura que é Luis Soares, pelo menos de acordo com o relato do Renato Gaúcho. Embaixo aqui, tudo bom? Parabéns aí pela você tá aí. A gente volta, né? Renato, primeiro uma curiosidade. Eu me lembro, grandes atuações tuas com estreia. Eu nunca me lembro, tu estreasse alguma vez fazendo 3 gols. Eu acho que eu me lembro quando fiz 5. Não, também me lembro de alguns jogos. Teve um que tu fez 2, foi um baita jogo. Mas... Tô brincando. Eu também. Não, eu não lembro, mas é uma estreia. Eu acho que o torcedor estava precisando de, digamos assim, de um ídolo, de um jogador que chamasse a atenção, que o torcedor comprasse, entendeu? O barulho no bom sentido de apoiá-lo. E o torcedor comprou desde o início, quando a gente estava saindo as notícias que ele poderia vir para o Grêmio. Então está de parabéns o Guerra, o presidente, está de parabéns o Paulo, o vice, o diretor, o Antônio. O Grêmio fez um esforço muito grande para trazer esse jogador, não só ele como outros, porque a primeira coisa que eu falei com o presidente e a diretoria lá no Rio de Janeiro era que o torcedor do Grêmio tem que parar de sofrer. Tem que parar de sofrer, o que a gente faz? Reforçar o grupo. É a primeira coisa para que a gente possa conversar para que eu permaneça no Grêmio. Tudo que eu quero é ficar no Grêmio. Agora, chega de sofrer. E para isso a gente precisa reforçar o nosso grupo. E foi o que aconteceu. E você vê que tem que dar os parabéns para eles, porque em 30 dias, 40 dias, o Grêmio contratou vários jogadores, reforçamos bastante o nosso grupo de jogadores e o torcedor comprou barulho com a gente. Então, isso é importante em pouco tempo. Tá bom? Sim, tá bom. Falta muita coisa. Falta muita coisa, o torcedor tem que entender isso. Não vamos nos iludir por causa dessa vitória de hoje, por causa do título que começamos com o pé direito, que é importante, que dá moral, é importante, entendeu? Mas nós que a gente vive do futebol, que trabalhamos para o clube, a gente tem que ter os pés no chão. Então é isso que o torcedor tem que entender. A gente sabe que a gente precisa melhorar, porque é uma coisa normal, início de temporada. Não pensa o torcedor porque nós ganhamos o jogo hoje, a equipe jogou bem, contratamos vários jogadores, o Grêmio vai ganhar tudo que tem pela frente. Não, a gente sabe que não é assim. Então esse já é o recado que eu tenho que deixar para o torcedor, com os pezinhos no chão, porque nós estamos conscientes disso, entendeu? E a gente trabalha no dia a dia justamente para isso, para dar essa alegria para o nosso torcedor. Tá, obrigado, até porque era uma curiosidade, uma brincadeira até, mas o que eu quero saber, até em cima da pergunta anterior, o aproveitamento não só do Luis Soares, mas desses jogadores, de todos os jogadores que agora começaram. Para quando tu esperas no Campeonato Gaúcho ter assim a não necessidade de ter que tirar jogadores? Eu não quero que tu pense que eu estou falando aquela velha preservação de outros tempos. Eu estou falando quantas rodadas tu acha que tu vai ter um time, aquele que o grupo completo? Sim. É o jogador que vai me dar a resposta, porque tem alguns jogadores que entram no ritmo de jogo bem mais rápido do que outros, entendeu? Tem jogadores que sentem mais, tem jogadores que vão aguentar os 90 minutos, tem jogadores que não aguentam. Então, são os próprios jogadores. Por isso que é importante rodar o grupo nesses primeiros jogos, para que a gente não coloque sempre a mesma equipe em campo e, de repente, o cara está cansado e do cansaço vem uma lesão e, de repente, ele fica 2, 3 semanas parado. Então, nós estamos conscientes disso, nós temos conversado bastante todos os departamentos, justamente para que a gente possa tomar esse cuidado com os jogadores, que a gente não perca ninguém nessa pré-temporada. Agora, se eu sentir, o jogador me passar essa confiança que pode jogar 3, 4, 5 partidas nesse momento de após pré-temporada, porque é um momento muito difícil para o jogador. Agora, quando que nós vamos ter uma equipe ideal, quando que a equipe vai estar entrosada, quando que a equipe... Bom, é o que eu falei. Aí são os jogadores que vão me dar a resposta. Boa noite, Renato. Por essa... Falou muito, né? Brincou e tal. Mas aí é outra coisa que eu tô parando mais quando eu ouço alguma coisa relacionada ao futebol mesmo, né? Porque vai ter toda a brincadeira, né?
o Renato é um personagem, e falando, fazendo uma média também, com o Soares faz parte, né? Falando de trazer reforços, que a diretoria fez um esforço danado, contratou muita gente. Então ele tem que exaltar esse lado também, jogar um pouco pro torcedor. Mas a coisa importante que ele falou é que, aparentemente, isso pelo que ele disse, o Grêmio vai rodar bastante o seu elenco no início do campeonato, né? Do Campeonato Gaúcho. Para dar ritmo para todo mundo. Primeiro, para dar ritmo. Ele falou, só ganha ritmo jogando. Segundo, para não correr risco de lesão, né? De ficar forçando um cara que está cansado, está no início de temporada. Então dá ritmo para todo mundo poder jogar, poder descansar, ganhar ritmo de jogo. E ele até falou antes, né, na pergunta anterior, em relação a queria ter feito mais substituições, mas só dava para fazer 5. Então alguns tiveram que meio que se sacrificar, jogar um pouco mais, ficar um pouco mais cansado. Faz parte. Início de temporada, quando vai ser, quando que o Grêmio vai encontrar um equilíbrio, isso também o Renato não respondeu, né? Ele disse vai depender muito da resposta dos jogadores, não tem como antecipar isso, então também não dá para ter uma projeção de quando que o Renato ele imagina que o time vai estar jogando mais redondo, assim, de uma forma mais confiável, se é que a gente pode dizer assim, porque vai oscilar, isso é natural. E ele falou isso, né? É importante o torcedor gremista ter os pés no chão, os pezinhos no chão, porque é uma conquista de título, início de temporadas, então assim, são várias conquistas, né? Primeiro a conquista, a volta para a Série A, aí é uma grande conquista que foi a contratação do Soares, agora a Recopa Gaúcha, né? Mais uma conquista, então o torcedor não ficar mal acostumado, não achar que agora o Grêmio é o time imbatível, o time a ser batido. O Renato coloca isso muito bem. Óbvio que ele exalta o feito da gestão, ele exalta também o time do Grêmio, mas ele também coloca esse ponto importante que é para o torcedor ter os pés no chão. É óbvio que tem que comemorar, tem que apoiar. O torcedor estava muito machucado, estava muito ferido. É bacana esse início, ele é animador, mas é importante ter os pés no chão. Renato, um dos jogadores de maior destaque nos jogos treinos e também nos treinamentos foi Franco Cristaldo. Onde ele entra nesse teu time? Eu tenho um grupo. Infelizmente, não chegou a documentação dele. Hoje, eu já tinha conversado com ele durante a semana, para que a gente pudesse aproveitar pelo menos uns 45 minutos. Não chegou a documentação, não foi possível a inscrição dele. Mas não só ele, todo jogador ele se escala pelo que ele apresenta. Oportunidades ele vai receber, como os demais companheiros dele vão receber, e eu deixei bem claro isso, é o jogador que se escala. Então eu jamais vou deixar um jogador de fora, que eu sei que está jogando bem, está ajudando a equipe, entendeu? Então as oportunidades vão aparecer, mas o importante nesse momento é rodar o grupo, as oportunidades para todos eles vão aparecer, e eu falo para eles. Aí eles que se escalam, dependendo do que eles vão ser dentro do campo, eles começam a próxima partida. Renato, tudo bem? Primeiramente, parabéns pela vitória e pelo título. Na tua coletiva de apresentação, te perguntaram o que só o Renato resolvia no Grêmio. Desde que você chegou, o Grêmio Lota Arena algumas vezes conseguiu acesso e hoje um título. Por que a tua presença é capaz de mudar o ambiente de todo um clube e de um clube do tamanho como o do Grêmio? Obrigado. Não, só mais um. Eu acho que o importante num clube, é boa a tua pergunta, num clube grande como o Grêmio, com uma torcida imensa, o importante é que todos os departamentos andem, entendeu? Quando tem um probleminha, os departamentos vão lá e resolvem os problemas. O que não pode é ter problemas nos departamentos ou no departamento e esse problema não seja resolvido. Por que todos os departamentos têm que andar? Porque o resultado de todos os departamentos fora das 4 linhas é o resultado dentro do campo. Então, eu, como treinador, como chefe do grupo ali dos departamentos no CT, eu tenho que tomar cuidado com todo mundo. Mas, para isso, tem o apoio do presidente, para isso, tem o apoio do diretor, do vice-presidente, entendeu? Sempre 3, 4 cabeças pensam melhor do que uma. É lógico que tem momentos que a gente precisa tomar uma decisão, e eu cobro muito isso, cobro muito em termos de ambiente, e o nosso ambiente ele é muito bom, isso eu não abro mão, até porque eu sempre falo, o jogador quando ele sai de casa feliz para o trabalho, ele vai render. Isso em qualquer profissão. Quando o cara sai de casa triste, chateado e contra a vontade para chegar no trabalho, ele não vai render. E hoje, no CT, todo mundo chega sorrindo, querendo trabalhar, entendeu? E isso é importante. Esse ambiente faz com que o jogador produza mais e, consequentemente, ele possa entrar em campo e desempenhar o trabalho dele. Nesse ponto, sou rígido. Em algumas situações, eu sou rígido, justamente porque eu quero que a coisa ande. Se a coisa não andar, alguém vai ter que pagar por isso. Porque quando eu busco alguma coisa no clube, quando eu tomo alguma decisão, eu penso no clube, eu não penso em mim. Eu penso no clube, penso na nossa torcida, e eu sempre vou procurar fazer o melhor para o clube, não para mim ou para o A, B ou C.
Por isso que a gente sempre conversa com o presidente, com o vice, com o diretor, a gente troca ideias, porque a gente quer sempre o melhor para o clube, o melhor para o nosso torcedor. Renato, aqui. Só pergunta anterior, né? Que ele mencionou que é o jogador que se escala, né? Eu falo para os jogadores que eles vão se escalar dependendo do que ele mostrar, dependendo do que for mostrado dentro de campo. Então, o que sinaliza o Renato com esse comentário é que um jogador que fizer uma grande exibição, na próxima partida já pode ter espaço na equipe titular, né? Ou já pode ter espaço, pode entrar ao longo do jogo, ficar um pouco mais de tempo, que ele falou isso várias vezes, que é o jogador que se escala. Então isso sinaliza a postura do Renato ao longo da temporada de, quem fizer um grande papel vai entrar no jogo, vai jogar, vai ser titular, e quem fizer um papel meia boca vai ser substituído, né? Então não é só quem vai entrar, é quem vai sair também, né? E falou também da questão do tentar exaltar. O Renato falou, não, todo mundo tem que andar junto, ele falou, vou ser rígido, né? Porque o Renato ele tem a fama de ser um cara resenhão, boleirão, né? Falou algumas coisas aí, que vai ser rígido, que vai fazer as coisas pensando no Grêmio, na torcida do Grêmio. Então, se acontecer algum mal-estar, alguma confusão, chegar numa coletiva sentando, cuspindo, jogando coisa no ventilador, jogando merda no ventilador para tudo quanto é lado, ele já deixa claro aqui que vai fazer isso não por ele, não por uma vaidade, mas pensando no Grêmio, obviamente, e no torcedor gremista. O entrosamento entre o Ferreira e o Soares hoje surpreendeu. O que tem a dizer sobre isso? E algum dos 3 gols do Soares entraria no teu tal DVD? Eu acho que o importante é que o Soares, a gente chama, deixa eu falar uma coisa para vocês, eles gostam de ser chamados de Luiz, de Franco e de Felipe. Eles que pediram para a gente chamar, por isso que eu me refiro a eles, a Luiz, Franco e Felipe, mesmo tendo um nome diferente nas costas, mas aqui eles gostam de serem chamados assim, por isso que eu chamo eles por esse nome, até facilita para a gente. Eu acho que o mais importante de tudo é que o Luiz ele tem mostrado por que ele chegou, não só com o Ferreira, mas com os demais companheiros. Ele está livre, leve e solto, e isso é importante para o jogador que está chegando, pelo nível de jogador que ele é. E quanto mais ele se entrosar, não só com o Ferreirinha, com os demais companheiros, ganha todo mundo. Os gols que ele fez hoje, é o Luiz, né? Não é qualquer jogador que faz esse tipo de gols. Com certeza ele também tem o DVD dele, a gente brinco com ele quase que todo dia. Até falei para vocês ontem na entrevista, jogar do lado do Neymar, do Messi, Iniesta, Chaves, que vem de trás, pelo amor de Deus, né? Mas era uma brincadeira que eu fiz com ele, mas hoje ele já está mostrando por que ele veio, entendeu? Foi importante esse apoio do torcedor para ele, porque principalmente sendo estrangeiro vindo, com uma responsabilidade muito grande, vai ter horas que a bola vai pegar na canela dele, como vai pegar na canela de qualquer outro jogador, vai ter horas que ele vai errar o gol, entendeu? Mas o importante é que ele veio para somar e ele vai nos ajudar bastante. Hoje foi uma prova disso. Ok? Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Representação. Fechou a coletiva aqui do Renato Gaúcho, né? No final, você vê que ao longo da coletiva inteira, os repórteres, né, estavam tentando provocar o Renato, né? Fazer ele soltar alguma piadinha, né? Até no final agora falou a pergunta anterior, falaram porque só o Renato pode mudar o Grêmio, agora mandou essa do DVD, né? E aí ele falou, eu brinco todo dia com o Soares em relação ao DVD e tudo mais, que tem o DVD dele. Também jogando com Messi, Neymar, Xavi, aí fica fácil, né? Fez a brincadeira dele, mas um Renato bem comedido, né? Não falou alto, falou bem calmo, né? Eu coloquei até na velocidade 1.5 aqui, ficou ok para ouvir o Renato. Não entrou muito em polêmica, não quis entrar muito em brincadeira. Me parece um Renato, não sei até quando vai durar, mas a temporada já começa com um Renato bem mais tranquilo, um pouco mais comedido, mais cabeça. Vamos ver se essa mudança de postura também, a gente vê uma mudança de postura das equipes do Renato dentro de campo, porque a gente sabe que tem um esquema que vai dar certo por um período, depois vai ter uma queda, e nessa queda, como é que o Renato vai fazer para sair dessa situação, né? Que foi o que aconteceu nas últimas passagens, especialmente na do Flamengo, por exemplo. Começou muito bem, o Flamengo na época começou a golear todo mundo, né?
voltou a ser aquele super time, de repente caiu. Isso aconteceu com o Dorival Júnior também, essa sequência de temporada, né? Esse desgaste de temporada. Como é que o Renato vai fazer? E a postura dele fora de campo foi essa, mais comedida, e dentro de campo o time foi mais regular, o torcedor vai adorar e todo mundo vai adorar. Vou ser bem sincero, sinto falta do Renato. Vamos esperar o primeiro Grenal, né? Vamos esperar o primeiro Grenal. Se ele conseguir vencer o Inter, aí eu acho que não vai ter jeito. Aí eu acho que ele vai voltar aquela velha irreverência daquele velho personagem que é o Renato Gaúcho, tá, gente? É isso, assim, não teve muito... O Renato não é muito de falar de esquema tático, o que ele falou é que vai ser rígido em relação a treino, entrosamento, precisa melhorar, precisa de sequência, quem jogar bem vai entrar, os caras que vão se escalar, né, os jogadores que vão se escalar, então não teve muito detalhe em relação a quem joga, quem pode ser titular absoluto, qual que é o esquema que ele pensa, não tem muito. O Renato não é muito disso e segue nessa linha mesmo, né? Seguiu mais ou menos nessa linha. Algumas coisas que eu pontuei, né, que ele falou, questão de jogador que vai se escalar, né? Quem tiver bem vai entrar e talvez ele não demore muito para ter um jogador de confiança, não, vou trocar porque isso é melhor para a equipe. Então talvez seja um dos pouquíssimos pontos, né, em relação à parte tática da equipe que a gente pôde abstrair, mas vai seguir acompanhando. Falou um pouco do entrosamento, né? De fato, Ferreirinha teve um bom entrosamento com o Soares, mas talvez seja só esse jogo, hein? Um jogo atípico, né? E obviamente que o entrosamento vai acontecer, mas precisa de mais jogos. Então, por uma estreia, um adversário que também não contestou muito, talvez esse entrosamento pareceu que foi muito acima do que de fato é, né, hoje. Então vamos seguir acompanhando, né? Só o restante da temporada. Óbvio que a cada jogo do Grêmio a gente vai estar de olho e a gente vai acompanhar, obviamente, pela questão da presença do Luis Soares. A gente vai tentar acompanhar o máximo possível, tá bom? Gente, é isso. Por hoje é isso. Tem muito mais o que falar. Agradecer demais a vocês. Forte abraço para todo mundo. Ótima semana. Vamos ficar de olho na copinha. E é isso. Por hoje a gente finaliza. Amanhã a gente está de volta. Forte abraço e até mais uma vez. Até amanhã. Tchau.